Olá pessoal, bem-vindo ao canal Internet Lenta Nunca Mais. Se você quiser uma internet funcionando direitinho, você precisa prestar bastante atenção na escolha do seu roteador Wi-Fi, é um dos aspectos mais importantes. E a gente vai falar aqui hoje sobre o roteador Wi-Fi 4 Intelbras RF301K, tá? É um dos roteadores mais baratos do mercado. E uma das coisas que eu achei legal aqui, a gente está no site então desse roteador, esse aqui que você vê na figura, né? E uma das coisas que eu achei interessante aqui, ó, escreveu aqui embaixo, ideal para planos de internet até 40 MB. Legal, a maior parte dos fabricantes, eles só destacam o número máximo aqui, ó, 300 megabits por segundo, e não falam que, na verdade, aquilo ali é algo que você não vai alcançar na prática. Na prática é isso aqui, ó. Pega aqui a categoria N300, corta um zero, aí uns 30 megabits por segundo, talvez 40, beleza, dá para alcançar. Se você tem um plano de internet bem mais rápido que isso, você vai precisar de um roteador mais poderoso, beleza? Então a gente vai falar principalmente aqui, ó, quando você rola lá no site, lá no final tem as especificações técnicas, tá? Tem aqui um arquivo PDF e a gente vai mostrar aqui para você e explicar um pouco o que está lá dentro, que na verdade era para você entender isso melhor antes de fazer uma compra de um roteador Wi-Fi, mas parece que está falando grego, né? Então a gente vai explicar o que está lá dentro. Tá, então a gente abriu aqui aquele arquivo, tá? Aquele PDF, e a gente vai falar aqui sobre as características técnicas desse roteador, né? Ele é um roteador Wi-Fi 4, 802.11n, tá? Essa é uma tecnologia antiga já, ela é de 2009, na época foi extremamente revolucionária, mas hoje em dia já está defasada, ok? E também é importante pensar, se você já tem um roteador dessa categoria, 802.11n, que os roteadores mais antigos, eles suportavam duas bandas, a banda de 2.4 GHz e a banda de 5 GHz, tá? Os roteadores hoje que ainda são vendidos com essa tecnologia, eles funcionam apenas na banda de 2.4 para serem mais baratos. Por isso que aí que está a lógica do preço, porque tem apenas um rádio nesse roteador e não dois ou três ou até quatro como os melhores roteadores, ok? E é importante, então, você verificar isso, que é importante ser realista. Isso aqui não vai ser suficiente para utilização se você tiver uma internet de velocidade mais alta ou se você tiver uma casa muito grande ou muitos dispositivos, ok? Você vai precisar de uma tecnologia mais nova, de preferência Wi-Fi 6, tá? A gente já falou, então, dos 300 megabits por segundo, que é uma velocidade que você não alcança. Essa é a chamada velocidade de camada física. A velocidade que você realmente mede ou que você realmente tem experiência, ela seria, no máximo, num laboratório, cerca de 200 megabits por segundo, mas isso com a configuração que ela não é adequada, uma configuração que você não deve usar na prática. E se você mora num prédio e tem rede Wi-Fi para todo lado, a configuração correta é você utilizar apenas 20 MHz de banda na faixa de 2.4 GHz, tá? E aí, então, você não vai falar mais de 200 megabits por segundo, mas talvez, por exemplo, de 100 megabits por segundo. E ainda tem mais uma coisa, que quem não tem um conhecimento muito técnico talvez não saiba. Se você falar ainda que é 100 megabits por segundo, é só ali quando você estiver muito próximo do roteador, ali no mesmo cômodo, tá? Se você já estiver em outro cômodo mais distante, não vai chegar nesse 100 mega. E é por aí que, então, aqui está a verificação falando um plano de até 40 MB, exatamente. Se você tiver em outro cômodo, talvez vai cair para 50, vai cair para 30 a velocidade, né? E vai que exatamente onde está pegando 30 megabits por segundo, é exatamente ali que você precisa trabalhar, fazer uma videoconferência, alguma coisa mais pesada. Então, esse é um roteador com tecnologia relativamente defasado, é simples, é barato, mas você tem que ser realista. Se você precisa, se você tem uma necessidade maior, é melhor você procurar algo mais poderoso, tá? Mas quando que é recomendado? Isso aqui, por exemplo, se você morar num local bem pequeno, vamos imaginar, por exemplo, aí uma metragem pequena, uns 20, 25 metros quadrados, um ou dois cômodos no máximo, talvez possa até ser uma coisa importante. Ele tem portas Ethernet, né, que é portas para você colocar o cabo. Então, se você mora aí em um ou dois cômodos e você pegar ali, por exemplo, passar um cabo do roteador para a sua TV, talvez passar um cabo do roteador para o laptop ou para o computador, aí o resto da banda pode talvez até ser suficiente para você usar, por exemplo, celular ou tablet, tá? E aí nesse caso seria mais interessante, tá? Outra característica que está falando é que ele suporta IPv6, né, que é o protocolo de internet mais novo. Isso é importante, porque a internet, na verdade, ela existe duas internets do ponto de vista técnico, né? A mais antiga, que é a IPv4, e a IPv6, né? Mas isso é uma característica bastante comum. Hoje em dia, um equipamento que não suporte IPv6 seria algo não muito pensável, porque já quase metade dos sites da internet, eles trabalham em IPv6. Aqui fala também, então, que ele suporta os padrões mais antigos. Então, se você tem algum equipamento meio antigo, né,
Pode ser ainda necessário você utilizar os padrões B e G, tá? Que também são suportados, tá? E a gente vê aqui então a figura, né? A gente vê aqui que tem duas antenas, atrás então você tem aqui as portas para você colocar um cabo, e como eu disse, é importante, principalmente porque o Wi-Fi não é muito poderoso aqui, então você vai precisar muito provavelmente utilizar uma conexão de cabo, tá? Mas é quase sempre recomendado também. Então vamos ver aqui, ó, que está mostrando também uma interface relativamente simples, né? Mostrando aí as informações sobre a sua rede, né? O número de dispositivos conectados, a velocidade que você consegue descarregar as páginas, né? O chamado download, a velocidade que você consegue mandar para as páginas, que é o chamado upload, né? E está falando aqui que a conexão está pronta para navegar na internet, tá? Eu não tenho esse roteador, então eu não consigo entrar na interface, mas parece ser relativamente simples, né? Também como que você tem a configuração e etc. Tá? Esse aqui é uma característica interessante, o Site Survey, tá? O que é um Site Survey? Isso é basicamente você poder utilizar o roteador Wi-Fi para entender quais são as redes que estão ao redor. O Wi-Fi é uma tecnologia que ela depende não só daquilo que você coloca na sua casa, mas do que os seus vizinhos colocam também e configuram. Então você precisa, por exemplo, entender isso aqui, ó, quais são os canais. E isso é mais importante ainda nessa banda de 2.4 GHz, que é a única banda que é suportada por esse roteador. Você vai ter que buscar aqui os canais, tá? Para você escolher um canal adequado para o funcionamento do seu roteador. Se você quer saber como configurar o canal, veja lá no link da descrição, a gente tem um guia prático Wi-Fi, tá? Ele vai te ensinar direitinho como fazer essas configurações e outras coisas que você deve levar em conta na escolha de um roteador Wi-Fi, ok? Vamos ver o que mais aqui, ó. Afirmação de firmware automático. Tá, hoje em dia, quase todo equipamento ele é conectado na internet. O chamado firmware ele é, na verdade, então, o software que controla aquele equipamento. No caso, então, de um roteador Wi-Fi, né, é aquilo que vai controlar esse roteador Wi-Fi. É importante sempre ter um firmware atualizado, de preferência de maneira automática, principalmente do ponto de vista de segurança. Tá? Muitas vezes, quando o equipamento é lançado no mercado, ainda tem algum problema, algum bug, né? E pode ter, inclusive, alguma falha de segurança. E com o tempo, os fabricantes eles vão atualizando. Então, também isso é uma característica legal que você possa fazer isso de maneira automática, ok? E agora a gente vai chegar aqui, então, na parte mais técnica de todas, né? Mas vamos ver aqui. Aqui está falando, então, sugerido para um plano de internet até 40 MB, uma área de cobertura Wi-Fi de até 70 metros quadrados. Realmente, isso aqui já é um pouco otimista, tá? Um roteador aí com apenas duas antenas, eu sugeriria só mesmo uma área menor, aí, talvez uns 40 metros quadrados, um ou dois cômodos, tá? Até porque ele não tem um Wi-Fi muito capaz. A gente tem, então, falando aqui também de duas antenas fixas de 5 dBi, isso na verdade é o ganho das antenas, né? É uma característica técnica que indica o quanto que a antena consegue concentrar o sinal, né? E isso é bastante típico aí nessa faixa, até porque tem bastante regulação daquilo que um equipamento Wi-Fi pode fazer ou não, tá? Em termos de antena. As portas de cabo, elas não são rápidas também, tá? Aqui, ó, 10 ou 100, né? Seria melhor. Então, você vai ver em equipamentos mais poderosos que você tem, por exemplo, portas com 1000 megabits por segundo, tá? Então, tanto o Wi-Fi quanto as portas cabeadas, elas não aguentam, na verdade, uma carga muito pesada. Então, de novo, é por isso que você chega aqui, ó, ideal para planos de internet até 40 MB. Tá? Aqui fala também um pouco também do processador, da memória, né? O chip que é utilizado, a memória que não é muito grande. Os padrões Wi-Fi WAN é esse Wi-Fi 4, né? Os mais antigos, então, B e G, também são suportados, mas na verdade, se você tem equipamentos na sua casa que só são 802.11b ou 802.1g, olha, tá na hora de aposentá-los. Eles já estão bastante defasados, tá? O modo do rádio está falando aqui que suporta MIMO. MIMO, na verdade, é uma característica bem interessante para melhorar, né, e aumentar a velocidade de conexão. Tá? Então, na verdade, é justamente por você suportar MIMO que você consegue chegar nessa velocidade teórica de 300 megabits por segundo, senão seria apenas 150. Tá? E os mesmos 100 megabits por segundo, que são mais práticos, também é só com MIMO. Se não tivesse MIMO, seria provavelmente na faixa de uns 50 megabits por segundo. Você pode configurar esse roteador, né, com diversas maneiras, como roteador, access point, repetidor wireless, cliente wireless, ponto de acesso. Isso também é legal, isso é interessante, por exemplo, se você já tem um outro roteador mais poderoso, e aí você vai colocar esse roteador aqui para dar uma cobertura em algum ponto ali. Vamos imaginar, por exemplo, você tem uma garagem, um cômodo mais longe, né? Então você pode talvez configurar ele como access point e ligar no roteador que você já tem mais poderoso, ou por exemplo no roteador que a operadora forneceu, tá? De preferência com cabo, senão as coisas ficam bem mais lentas. Frequência de operação, como foi falado, 2.4. Largura de banda pode ser configurada 20 ou 40 MHz, né? O 40 MHz
é o que faz alcançar essa velocidade teórica melhor, mas se você não mora num lugar isolado, se você mora num prédio, a configuração correta é 20 MHz, tá? Se você botar 40, vai atrapalhar a sua internet, vai atrapalhar a internet dos seus vizinhos, tá bom? A taxa de transmissão, então, até 300 megabits por segundo, mas como falado na prática, provavelmente uns 100 megabits por segundo para essa categoria de roteador, né? E os canais de operação 1 a 13, colocou aqui Brasil também, porque tem muitos países que só pode 1 a 11, tá? Cada país é diferente. Então, se uma pessoa levasse um roteador desse para fora do Brasil, ela teria que prestar atenção, não pode configurar canal 12 ou 13, por exemplo, nos Estados Unidos, ok? A potência máxima, né, de 100 mW, 20 dBm, bastante normal, e parâmetros de segurança. Isso aqui também está um pouco defasado, ok? WPA 2 é bastante utilizado hoje em dia, mas já tem o WPA 3, né, e mais para o futuro seria recomendado utilizar WPA 3, ok? Só resumindo o que a gente viu, o roteador Wi-Fi Intelbras Wi-Fi 4 RF301K, ok? Ele é um roteador relativamente básico, mas é barato, tem 2 antenas aí, você pode conectar o cabo também, mas mesmo no cabo ele não é muito poderoso, tá? Se você tem uma internet mais rápida, você tem uma casa maior, você precisa considerar mais algum outro equipamento. Dá para utilizar aí em 1, 2 cômodos, ou para complementar, né, se você tem cobertura em quase toda a sua casa e você precisa só uma cobertura e mais um cômodo ali, talvez você possa utilizar esse roteador para complementar a sua cobertura se você conseguir conectar um cabo no roteador principal, ok? Tá? Então, deixa aí sua descrição, se você tiver esse roteador, conta aí nos comentários qual é a sua experiência, tá? Eu gostaria de saber, e se você tiver algum problema aí para poder configurar, vamos tentar aí descobrir junto o que está acontecendo, né? Chega de internet lenta nunca mais, ok? Beleza? Se inscreve no canal, deixa um joinha e deixa aí o seu comentário.